A presciência de Deus. Que controvérsias têm sido engendradas por este assunto no passado? Mas que verdade das Escrituras Sagradas existe que não se tenha tornado em ocasião para batalhas teológicas e eclesiásticas? A deidade de Cristo, seu nascimento virginal, sua morte expiatória, seu segundo advento, a justificação do crente, sua santificação, sua segurança, a igreja, sua organização, oficiais, disciplina, o batismo, a ceia do Senhor, e uma porção doutras preciosas verdades que poderiam ser mencionadas. Contudo, as controvérsias sustentadas não fecharam a boca dos fiéis servos de Deus. Então, por quê? Deveríamos evitar a disputada questão da presciência de Deus porque, com efeito, há alguns que nos acusarão de fomentar contendas? Que outros se envolvam em contendas. Se quiserem, nosso dever é dar testemunho segundo a luz a nós concedida. Há duas coisas referentes à presciência de Deus que muitos ignoram: significado do termo e o seu escopo bíblico. Visto que esta ignorância é tão amplamente generalizada, é fácil aos pregadores e mestres impingir perversões deste assunto, até mesmo ao povo de Deus. Só há uma salvaguarda contra o erro: estar firme na fé. Para isso, é preciso fazer devoto e diligente estudo, e receber com singeleza a palavra de Deus infundida. Só então ficamos fortalecidos contra as investidas dos que nos atacam. Hoje em dia existem os que fazem mau uso desta verdade, com o fim de desacreditar e negar a absoluta soberania de Deus na salvação dos pecadores. Assim como os seguidores da alta crítica repudiam a divina inspiração das Escrituras e os evolucionistas a obra de Deus na criação, alguns mestres pseudobíblicos andam pervertendo a presciência de Deus com o fim de pôr de lado a sua incondicional eleição para a vida eterna. Quando se expõe o solene e bendito tema da pré-ordenação divina, e o da eterna escolha feita por Deus de algumas pessoas para serem amoldadas à imagem do seu Filho, o diabo envia alguém para argumentar que a eleição se baseia na presciência de Deus, e esta presciência é interpretada no sentido de que Deus previu que alguns seriam mais dóceis que outros, que responderiam mais prontamente aos esforços do Espírito e que, visto que Deus sabia que eles creriam, por conseguinte, predestinou-os para a salvação. Mas tal declaração é radicalmente errônea. Repudia a verdade da depravação total, pois defende que há algo bom em alguns homens. Tira a independência de Deus, pois faz com que seus decretos se apoiem naquilo que ele descobre na criatura. Vira completamente ao avesso as coisas, porquanto ao dizer que Deus previu que certos pecadores creriam em Cristo e, por isso, predestinou-os para a salvação. É o inverso da verdade. As Escrituras afirmam que Deus, em sua soberania, escolheu alguns para serem recipientes de seus distinguidos favores, Atos capítulo 13, versículo 48, e portanto, determinou conferir-lhes o dom da fé. A falsa teologia faz do conhecimento prévio que Deus tem da nossa fé a causa da eleição para salvação, ao passo que a eleição de Deus é a causa, e a nossa fé em Cristo, o efeito. Antes de continuar discorrendo sobre este tema, tão erroneamente interpretado, façamos uma pausa para definir os nossos termos. Que se quer dizer por presciência? Conhecer de antemão é a pronta resposta de muitos. Mas não devemos tirar conclusões precipitadas, nem tampouco apelar para o dicionário do vernáculo como o Supremo Tribunal de Recursos, pois não se trata de uma questão de etimologia do termo empregado. O que é preciso é descobrir como a palavra é empregada nas Escrituras. O emprego que o Espírito Santo faz de uma expressão sempre define seu significado e escopo. Deixar de aplicar esta regra simples tem causado muita confusão e erro. Muitíssimas pessoas presumem que já sabem o sentido de certa palavra empregada nas Escrituras, pelo que negligenciam provar as suas pressuposições por meio de uma concordância. Ampliemos este ponto. Tomemos a palavra carne. Seu significado parece tão óbvio, que muitos
Achariam perda de tempo examinar as suas várias significações nas Escrituras. Depressa se presume que a palavra é sinônima de corpo físico e, assim, não se faz pesquisa nenhuma. Mas, de fato, nas Escrituras carne muitas vezes inclui muito mais que a ideia de corpo. Tudo que o termo abrange, só pode ser verificado por uma diligente comparação de cada passagem em que ocorre e pelo estudo de cada contexto, separadamente. Tomemos a palavra mundo. O leitor comum da Bíblia imagina que esta palavra equivale à raça humana e, consequentemente, muitas passagens que contêm o termo são interpretadas erroneamente. Tomemos a palavra imortalidade. Certamente esta não requer estudo. É óbvio que se refere à indestrutibilidade da alma. Ah, meu leitor, é uma tolice e um erro fazer qualquer suposição, quando se trata da palavra de Deus. Se o leitor se der ao trabalho de examinar cuidadosamente cada passagem em que se acham mortal e imortal, verá que estas palavras nunca são aplicadas à alma, porém sempre ao corpo. Pois bem, o que acabamos de dizer sobre carne, mundo e imortalidade, aplicar-se com igual força aos termos conhecer e pré-conhecer. Em vez de imaginar que estas palavras não significam mais que simples cognição, é preciso ver que as diferentes passagens em que elas ocorrem exigem ponderado e cuidadoso exame. A palavra presciência, pré-conhecimento, não se acha no Velho Testamento. Mas conhecer, ou saber, ocorre ali muitas vezes. Quando esse termo é empregado com referência a Deus, com frequência significa considerar com favor, denotando não mera cognição, mas sim afeição pelo objeto em vista. Te conheço por nome, Êxodo capítulo 33, versículo 17. Rebeldes fostes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. Deuteronômio capítulo 9, versículo 24. Antes que te formasse no ventre te conheci. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Oséias capítulo 8, versículo 4. De todas as famílias da terra vós somente conheci. Amós capítulo 3, versículo 2. Nestas passagens, conheci significa amei ou designei. Assim também a palavra conhecer é empregada muitas vezes no Novo Testamento no mesmo sentido do Velho Testamento. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Mateus capítulo 7, versículo 23. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João capítulo 10, versículo 14. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 3. O Senhor conhece os que são seus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Pois bem, a palavra presciência, como é empregada no Novo Testamento, é menos ambígua que a sua forma simples, conhecer. Se cada passagem em que ela ocorre for estudada cuidadosamente, ver-se-á que é discutível se alguma vez se refere apenas à percepção de eventos que ainda estão por acontecer. O fato é que presciência nunca é empregada nas Escrituras em relação a eventos ou ações, em lugar disso, sempre se refere a pessoas. Pessoas. É que Deus declara que de antemão conheceu, pré-conheceu, não as ações dessas pessoas. Para provar isto, citaremos agora cada uma das passagens em que se acha esta expressão ou sua equivalente. A primeira é Atos capítulo 2, versículo 23. Lemos ali, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes. Matastes pelas mãos de injustos. Se der cuidadosa atenção à terminologia deste versículo, ver-se-á que o apóstolo não estava falando do conhecimento antecipado que Deus tinha do ato da crucificação, mas sim da pessoa crucificada, a este, Cristo, que vos foi entregue, etc. A segunda é Romanos capítulo 8. Versículo 29 e 30. Porque os que dantes conheceu também,
os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a estes também chamou, etc. Considere-se bem o pronome aqui empregado. Não se refere a algo, mas a pessoas, que ele conheceu de antemão. O que se tem em vista não é a submissão da vontade, nem a fé ponto do coração, mas as pessoas mesmas. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Romanos capítulo 11 versículo 2. Uma vez mais a clara referência é a pessoas, e somente a pessoas. A última citação é de 1 Pedro capítulo 1 versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Quem são eleitos segundo a presciência de Deus Pai? O versículo anterior NO com acento circunflexo lo diz, a referência aos estrangeiros dispersos, isto é, a diáspora. A dispersão, os judeus crentes. Portanto, aqui também a referência é a pessoas, e não aos seus atos previstos. Ora, em vista destas passagens, e não há outras mais, que base bíblica. Há para alguém dizer que Deus pré-conheceu os atos de certas pessoas, a saber, o seu arrependimento e fé, e que devido a esses atos ele as elegeu para a salvação? A resposta é, absolutamente nenhuma. As Escrituras nunca falam de arrependimento e fé como tendo sido previsto ou pré-conhecido por Deus. Na verdade, ele sabia desde toda a eternidade que certas pessoas se arrependeriam e creriam, entretanto, não é a isto que as Escrituras se referem como objeto da presciência de Deus. Esta palavra se refere uniformemente ao pré-conhecimento de pessoas, portanto, conservemos o modelo das sãs palavras. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Outra coisa para a qual desejamos chamar particularmente a atenção é que as duas primeiras passagens acima citadas mostram com clareza e ensinam implicitamente que a presciência de Deus não é causativa, pelo contrário, alguma outra realidade está por trás dela e a precede, e essa realidade é o seu decreto soberano Cristo, foi entregue pelo 1. Determinado conselho, 2. Presciência de Deus, Atos capítulo 2. Versículo 23. Seu conselho ou decreto foi a base da sua presciência. Assim também em Romanos capítulo 8 versículo 29. Esse versículo começa com a palavra porque, conjunção que nos leva a examinar o que o precede imediatamente. E o que diz o versículo anterior? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados por seu decreto. Assim é que a presciência de Deus baseia-se em seu decreto. Ver Salmo capítulo 2 versículo 7. Deus conhece de antemão o que será porque ele decretou o que há de ser. Portanto, afirmar que Deus elege pessoas porque as pré-conhece é inverter a ordem das Escrituras, é pôr o carro na frente dos bois. A verdade é esta, ele as pré-conhece porque as elegeu. Isto retira da criatura a base ou causa da eleição, e a coloca na soberana vontade de Deus. Deus se propôs eleger certas pessoas, não por haver nelas ou por proceder delas alguma coisa boa, quer concretizada quer prevista, mas unicamente por seu beneplácito. Quanto ao por que ele escolheu os que escolheu, não sabemos, e só podemos dizer, sim. Ó Pai, porque assim te aprouve. Mateus capítulo 11 versículo 26. A verdade patente em Romanos capítulo 8. Versículo 29 é que Deus, antes da fundação do mundo, elegeu certos pecadores e os destinou para a salvação. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Isto se vê com clareza nas palavras finais do versículo, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, etc. Deus não predestinou aqueles que dantes conheceu, sabendo que eram conformes, mas, ao contrário, aqueles que ele dantes conheceu, isto é, que ele amou e elegeu, predestinou para serem conformes. Sua conformidade a Cristo não é a causa, mas o efeito da presciência e predestinação divina. Deus não elegeu nenhum pecador porque previu que creria, pela razão
simples, mas suficiente, de que nenhum pecador jamais crê enquanto Deus não lhe dá fé, exatamente como nenhum homem pode ver antes que Deus lhe dê a vista. A vista é dom de Deus, e ver é a consequência do uso do seu domingo. Assim, também a fé é dom de Deus, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. E crer é a consequência do uso deste seu domingo. Se fosse verdade que Deus elegeu alguns para serem salvos, porque no devido tempo eles creriam, isso tornaria o ato de crer num ato meritório e, nesse caso, o pecador salvo teria motivo para gloriar-se, o que as Escrituras negam enfaticamente, Efésios capítulo 2, versículo 9. Certamente a palavra de Deus é bastante clara ao ensinar que crer não é um ato meritório. Afirma ela que os cristãos vieram a crer pela graça, Atos capítulo 18, versículo 27. Se, pois, eles vieram a crer pela graça, absolutamente não há nada de meritório em crer, e, se não há nada de meritório nisso, não poderia ser o motivo ou causa que levou Deus a escolhê-los. Não, a escolha feita por Deus não procede de coisa nenhuma existente em nós, ou que de nós provenha, mas unicamente da sua soberana boa vontade. Mais uma vez, em Romanos capítulo 11, versículo 5, lemos sobre um resto, segundo a eleição. Eis aí, suficientemente claro, a eleição mesma é da graça, e da graça é favor imerecido, coisa a que não tínhamos direito nenhum diante de Deus. Vê-se, pois, como é importante para nós termos ideias claras e bíblicas sobre a presciência de Deus. Os conceitos errôneos sobre ela, inevitavelmente, levam a ideias que desonram em extremo a Deus. A noção popular da presciência divina é inteiramente inadequada. Deus não somente conheceu o fim desde o princípio, mas planejou, fixou, predestinou tudo desde o princípio. E, como a causa está ligada ao efeito, assim o propósito de Deus é o fundamento da sua presciência. Se, pois, o leitor é um cristão verdadeiro, é porque Deus o escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1, versículo 4, e o fez não porque previu que você creria, mas simplesmente porque lhe agradou fazê-lo. Você foi escolhido apesar da tua incredulidade natural. Sendo assim, toda a glória e louvor pertence a Deus somente. Você não tem base nenhuma para arrogar-se crédito algum. Você creu pela graça, Atos capítulo 18, versículo 27, e isso porque a tua própria eleição foi da graça, Romanos capítulo 11, versículo 5. Agradeço por ter você, aprendendo mais de Deus. Continue conosco, amanhã terá mais um atributo de Deus. Segue o canal, curte e compartilhe. Continua.